Glória a Deus, amém? É muito comum a gente se sentir perdido, é muito comum a gente se sentir triste, é muito comum a gente se sentir depressivo frente às dificuldades da vida, frente às nossas escolhas. É da natureza humana isso. Combater isso e tentar entender todo o processo, ele requer muita maturidade, requer tempo, requer reflexão, requer humildade, requer força e requer, acima de todas essas coisas, Deus. Antes de entender o espiritual, nós temos que entender o natural. O natural é simples, né? O Brasil ele foi colonizado. O Brasil ele foi, na verdade, colonizado para exploração pelos portugueses, pelos espanhóis. E nessa exploração sempre teve o povo e teve a monarquia, né? Sempre os reis, as pessoas importantes, acima daquelas pessoas menos importantes. Para a gente fazer um paralelo, para entender melhor, os Estados Unidos, quando ele foi colonizado pelos ingleses, ele foi colonizado para eles morarem. Então foram montadas lá 13 colônias, onde os ingleses foram morar lá. Então é diferente quando você começa a construir alguma coisa de baixo para cima e quando você constrói você na verdade destrói de cima para baixo. É muito natural hoje, para você ter uma ideia do brasileiro, o brasileiro ele sempre precisa da ajuda de alguém. O brasileiro precisa pedir para alguém, pedir para um político, pedir para um pai, para uma mãe. Ele precisa da ajuda de ver algum vídeo, algum empresário de sucesso. Ele sempre tenta se buscar no outro que está melhor que ele. Isso é uma questão cultural. Se a gente for aprofundar na questão de colonização, nos Estados Unidos foram 13 colônias ao total. E quando o povo inglês quis aumentar os impostos, essas 13 colônias se uniram e lutaram contra os ingleses e venceram. Então, tipo assim, você vê quando a pessoa vem de baixo, quando ela luta, quando ela vai construindo aos poucos, é melhor do que aquela pessoa que só vai ficar ali pedindo, precisando e sempre vai criar que alguém tem que ajudar ela. Essa é uma mentalidade brasileira, geral, tá? É difícil, mas é geral. Entendendo o natural, nós partimos para o espiritual, tá? A economia brasileira, a economia mundial é assim. Vou exemplificar com 3 maçãs. As 3 maçãs são o produto interno bruto, que é tudo que o país produz, de produto, de serviço. Claro que são bilhões de reais, mas eu vou colocar como 3 maçãs, que são os produtos. Por que você não consegue colocar, imprimir dinheiro para dar para as pessoas? Que a cada 3 maçãs você tem que ter 3 dinheiro, certo? A partir do momento que você imprime 4, 5, 6, como foi feito no auxílio, você tem muito dinheiro e pouco produto. O produto ele some do mercado muito rápido. Então aí as coisas, o preço vai lá em cima, né? O grande segredo, na verdade, é você investir nas pessoas. Aí entra de novo essa questão do empreendedor, da pessoa que busca crescer, da pessoa que busca se resolver, da pessoa que luta por aquilo e não fica esperando da ponta de cima, entendeu? Então por isso que é muito importante para um país investir na produção, porque o que vale mesmo não é o dinheiro, é o produto. Se o produto faltar, por exemplo, lá na Venezuela, é mais barato você limpar a bunda com dinheiro do que você comprar o papel higiênico. Porque com muito dinheiro você não consegue comprar um papel higiênico pelo valor que foi o produto. Vocês estão entendendo? A gente está começando a sentir alguma coisa nesse sentido no Brasil, a desvalorização do nosso dinheiro. Não vou me aprofundar nisso porque isso é questão da economia. Mas na parte espiritual nós precisamos depender de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 25 em diante, assim:
Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andai ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas vai ficar bastante interessante. Então, assim, a palavra de Deus diz que pra gente confiar, pra gente não se aquietar, não ficar, sabe, aquela ansiedade, nossa, como é que eu vou resolver isso, como é que eu... Orar a Deus, como no início, buscar aquilo que a gente pode fazer, que é orar, ser correto e deixar na mão dele. Não assim, a gente, não, se eu não conseguir, eu sou incompetente, sou isso, não. Existe a questão agora espiritual das coisas. Entendendo as coisas naturais, a gente vê como que o dinheiro valoriza, desvaloriza. Se vocês soubessem o que acontece por trás de todas essas questões de inflação, como que o governo está emitindo dívida pública. A dívida pública é assim, ó. Por exemplo, o governo precisa de dinheiro para pagar as contas, que não está conseguindo pagar, igual que a gente tivesse uma conta. Ele emite dívida pública. Aí vai lá os acionistas e compra. Ele está dizendo, ó, eu estou comprando isso aqui por R$ 1, mas eu vou te pagar lá no futuro por 5, 6 reais. Não vai pagar. Está em 65% a dívida pública do Brasil, se relacionada ao PIB. Então quem vai sofrer com isso lá na frente? Talvez aqui o pessoal a gente vai passando por momentos até difíceis, daqui a pouco solta mais dinheiro, mas os nossos filhos, nossos netos, e o dinheiro sim, pode acontecer uma questão de Venezuela, de Argentina e virar. Aí você coloca a sua confiança no dinheiro, você coloca a sua confiança no homem, ou você vai colocar confiança em Deus? Então ele diz, não anda ansioso, porque Deus ele veste até os lírios do campo que hoje ele está aqui, amanhã lançado no forno. Como que não vai vestir você? Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria falar uma coisa muito importante, que o crente tem valorizado as coisas erradas. O crente precisa valorizar a vida eterna. A palavra de Deus fala muito sobre vida eterna, sobre buscar primeiro o reino de Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus. Então a palavra tão lindo que diz assim que esse corpo é como se fosse uma casa e nosso corpo celestial é como se fosse um edifício, se comparado. A palavra de Deus diz que na eternidade não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter aflição, não vai ter tristeza, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter zelo, vai ter a presença de Deus. Depois você dá uma olhada em 2 Coríntios 5, como é lindo, como que a criatura ela procura o Criador. O Senhor diz assim que nenhuma sensação boa, pensa numa sensação boa que você teve, vai ser comparado quando você for viver a vida eterna. Ele te chama para a vida eterna. Ah, João, mas o que vem a ser a vida eterna?
Vou resumir a Bíblia de ponta a ponta para você. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, o criou. E disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele viu que não era bom que o homem esteja só. E fez uma adjuntora, uma parceira, uma amiga e colocou eles no paraíso. Lá eles não tinham conta, lá eles não tinham que trabalhar, eles não tinham, não tinha briga, não tinha assassinato, não tinha nada, não tinha inveja, eles viviam bem, pleno, com a presença de Deus. Mas eles resolveram pecar, desobedecer a Deus. Foi quando entrou desobediência, foi quando entrou a morte, né? Caim foi lá e matou Abel. E aí? E aí aconteceu de tudo, entrou tudo isso no mundo. Aí chegou no momento que Deus deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Aí você entrega a sua vida para Deus. Aí ele diz assim que tem todo o caminho, quando você é batizado, você morre para o mundo e você nasce para Cristo. Acho muito interessante esse novo caminhar, porque Deus diz assim, ó, que nós somos pecadores, nós somos errados, mas aí você pede para Deus colocar o seu nome no livro da vida, que quando ele abrir aquele livro da vida, ele vai falar, opa, vou falar com o João agora. João, pelas suas ações você seria condenado. Por mais que você se converteu, você cometeu aquele erro, aquele outro, isso com todo mundo, tá, gente? Mas você se esforçou e aqui tá escrito que você aceitou Jesus. E aí a palavra de Deus é mais firme, porque assim, ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A palavra de Deus sabe que nós somos pecadores, nós somos errados, mas o seu nome vai estar lá no livro da vida. Você vai ter aceitado Jesus, ele já levou, ele não levará. Não atentando para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque o que a gente vê é temporário, a luta, a tristeza, a necessidade, mas o que você não vê é eterno, que é o diabo lutando pela sua alma todo dia. A sua riqueza, o que o olho não ouviu, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, não aqui nessa terra. Eu vou ler um texto de Romanos 8, se não me engano 9. Vou abrir aqui, é tudo improvisado, gente. Romanos 8, 20, acho que é 29. A palavra de Deus diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele já predestinou a gente para a vida eterna com ele. Então, como Jesus venceu a morte, quando a gente aceita ele, nós já temos a vida eterna nele, com ele, porque ele já nos predestinou. E aos que, isso está em 2 Coríntios 8, 29. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Quem justifica é ele. E aos que justificou, a este também glorificou. Aí, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, não tem que alguém te apontar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Então aqui existe, isso quer dizer que nada que você faça pode te separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Mas Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então assim, a gente tá nessa carne, a carne ela luta contra o espírito luta contra a carne a todo momento. Então nós temos que matar a carne, entender que nós já fomos sarados, nós somos justificados, nós somos glorificados pela morte de Cristo. Ele já perdoou os nossos pecados, ele já nos deu a vitória, mas ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Vai ter a semente que vai cair lá na pedra, que vai vir as coisas do mundo, as informações e vai te esfriar. Mas seja aquela pessoa que entra a palavra. O que é importante? Importante é o seu nome tá. Você aceitou Jesus? Amém. Você está distante do caminho dele? Volta hoje. Volta agora. Não deixa essa turbulência, tudo isso passa, inflação, dinheiro, essas coisas. Se isso aconteceu antes de nós, vai acontecer no futuro. Isso é o mundo, esse aqui é o reino daqui. A gente tenta entender, mas é o reino daqui. A gente não tem que estar com o coração aqui. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Eu quero ter uma vida boa aqui, amém, mas não é o mais importante. O que é importante é que você vai viver a eternidade com Deus. Uma coisa mais bonita que eu já vi sobre a eternidade é um tetraplégico que estuda sobre a eternidade. Ele tem a certeza que lá ele vai ter todos os movimentos dele. Então, nós espiritualmente, às vezes nós somos assim, nós somos tetraplégicos. A gente não vai para lugar nenhum. E a gente precisa se desbloquear para a gente viver com Cristo. Amém? Excelente domingo de ceia a todos.